paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao nosso canal. Jesus é a luz do mundo. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa o teu joinha, deixa teu like, que vai ajudar muito o nosso canal com o propósito, com o intuito de levar a palavra de Deus para muitas pessoas. E hoje a palavra de Deus vai falar com você, que muitas das vezes se sente abandonado, rejeitado, deixado de lado, se sente esquecido, se sente um zero à esquerda. Quem nunca passou por isso, não é verdade? E eu creio que essa palavra vai chegar até muitos corações em nome de Jesus. Então, se inscreva aí no nosso canal, deixa o teu joinha, compartilhe com mais pessoas e que Deus te abençoe grandemente por estar ajudando o nosso trabalho de evangelização através das redes sociais. A palavra de Deus, ela vai nos contar a história de Davi. E quando o Senhor tocou o coração de Samuel, falou com Samuel para escolher um novo rei de Israel, e Samuel chegou na casa de Jessé, a palavra de Deus vai nos contar que eles estavam fazendo um banquete, e o nível de rejeição com Davi, né, o nível de rejeição que o pai dele tinha com ele era tão grande que a palavra de Deus diz que aquelas pessoas, Jessé, Samuel, os irmãos de Davi, estavam ali naquele banquete, naquela comemoração, né, e eles simplesmente não chamaram Davi para estar presente. O assunto, né, no caso, lá naquele dia, era um assunto muito importante, de extrema importância, de extrema divulgação, não era qualquer assunto. Eles iam ser, alguém ali ia ser elegido o novo rei de Israel. Então eles estavam fazendo um banquete naquele momento. E todos estavam lá, Jessé, Samuel e os irmãos de Davi. E eles esqueceram Davi lá no pasto, não se importaram com o pobre coitado, com aquele menino lá no pasto, lá sozinho. Deixaram Davi para escanteio. E quantos de nós não passamos por esse tipo de situação? Graças a Deus que essa história teve um final feliz. Nós sabemos que Deus, ele é tão maravilhoso que ele falou para Samuel: ó, Samuel, não é nenhum desses homens aí, porque você tá olhando, né? Vocês, homens, olham para as coisas que estão diante dos olhos de vocês, mas eu enxergo o coração. Porque Samuel estava olhando para aqueles homens formosos, né? Másculo, valentes, né? E o Senhor falou: não é nenhum deles, vocês olham para a aparência, eu olho para o coração. E Deus sabia que tinha uma pessoa esquecida lá no pasto. Deus sabia que tinha aquele menorzinho da casa esquecido lá no pasto. Aquele que sabia que tinha um bom coração. E o Senhor, ele é tão perfeito que ele falou para Samuel: não é nenhum desses. E Samuel, né, naquele momento perguntou: ó, Jessé, você não tem nenhum filho? Ah, tem Davi. Olha o nível de rejeição a qual esse menino enfrentou. E aí Deus é tão perfeito que ele honrou Davi naquele momento. Davi foi ungido rei de Israel, perante Jessé e perante os irmãos dele. A palavra do Senhor diz que Samuel falou que eles não iam aproveitar o banquete, eles não iam se assentar nem à mesa enquanto Davi não chegasse naquele momento, naquele lugar. Então o Senhor honrou a Davi. E depois que eu li essa passagem, eu fiquei questionando ao Senhor. Eu falei: Deus, mas e aí, né? O coitado foi esquecido e tudo mais. Eu me coloquei no lugar de Davi e eu pensei: Deus, se fosse eu ia ficar chateada demais. Eu ia ficar muito triste, meu Deus. E eu fiquei questionando a Deus. Eu falei: Deus, como pode? É o pai. E aí, o que o Senhor fez? Além de ter honrado ele, eu sei que o Senhor honrou, mas me fala, Senhor, sobre Davi naquele momento que ele estava esquecido lá. Me dá uma resposta. Porque eu fiquei revoltada. Eu falei: nossa, mas como é que Davi foi esquecido, coitado? E a gente passa por esse tipo de coisa. A gente enfrenta esse tipo de situação. Então eu comecei a perguntar para Deus. Falei: Deus, mas o que o Senhor tem a me dizer sobre isso? Porque a história de Davi doeu em mim. E muitas das vezes a gente passa por esse tipo de coisa. Muitas das vezes a gente é esquecida, a gente é abandonada, a gente enfrenta e tem que suportar, né? Tem que passar pela dor da ingratidão, pelo esquecimento, pela rejeição. E não é fácil, nós sabemos que não é fácil. Então eu fiquei questionando muito ao Senhor. E ontem no culto, Deus me respondeu o que eu tinha perguntado para Ele. O Senhor me levou lá em João, capítulo 16, e no versículo 32, onde Jesus Cristo vai dizer assim: eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um
para a sua parte e me deixarei só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Aqui Jesus está falando, para os discípulos, que no pior momento dele, os discípulos, cada um ia para teu cantinho e iriam deixar Jesus só. E sabemos muito bem que enquanto Jesus estava sofrendo na cruz do Calvário, Pedro negou ele. Onde estava Lázaro que Jesus tinha ressuscitado? Onde estavam aquelas pessoas que Jesus tinha feito milagres? Então, no pior momento de Jesus, ele foi abandonado. No pior momento, negaram ele. Quando ele mais precisou, o único que ajudou Jesus foi uma pessoa que não tinha recebido milagres, foi uma pessoa que provavelmente nem conhecia Jesus. E naquele pior momento, Jesus foi abandonado pelos seus discípulos. Jesus foi abandonado por todos. Então aqui Jesus disse que cada um deles ia para o seu canto, ia cuidar da sua vida e iriam deixar ele só. E nós sabemos que isso aconteceu. E aqui Jesus, ele é tão lindo, ele é tão perfeito, que ele disse: mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Então o Senhor me respondeu aquilo que eu tinha questionado a Davi. Davi, diante dos olhos humanos, estava só, mas Deus estava com ele. Nós, muitas das vezes, vamos ser abandonados, rejeitados, vamos ser esquecidos pelos homens, mas Deus estará conosco. Deus, ele vai estar ali conosco. E sabemos que Davi teve um final feliz na sua história. Davi foi honrado. Davi estava lá esquecido lá no pasto, abandonado lá no pasto. Ninguém dava nada por ele, ninguém enxergava o valor de Davi. Mas Deus enxergou. Deus estava lá com ele lá no pasto. Assim como ele estava com Jesus na cruz do Calvário. Não foi um momento fácil para Jesus ter enfrentado o que ele enfrentou. Mas ele era tão maravilhoso que ele sabia que Deus era com ele. E assim como Deus foi com Jesus, foi com Davi, foi com José, nós conhecemos a história de José, ele também é comigo e com você. A palavra de Deus diz que Deus, ele é imutável, ele não muda. Quem muda somos nós. Quem abandona somos nós. Quem trai, quem decepciona somos nós. Deus não. Deus é perfeito e é fiel para cumprir aquilo que ele promete. Ele é perfeito, nele não tem perfeição, não tem erros, não tem engano. Está em nós o problema. Lembra de quando os discípulos estavam naquela tempestade? O problema não estava no mestre que estava dormindo, porque o mestre estava com eles. O problema estava nos discípulos que deixaram de ter fé e questionaram ao Senhor: mestre, não te importa que perecemos? Então, muitas das vezes, a falta de fé está em nós. Deus, ele não deixou você sozinho. Deus, ele não te abandonou. E aí a gente vai se lembrar de uma passagem também, eu acho que eu já cheguei a citar aqui no canal, que quando Jesus estava pregando, as pessoas olharam para Jesus e falaram: você prega palavras muito duras. E saíram. Jesus, ele é tão maravilhoso, ele é tão perfeito, que ele olhou na cara dos discípulos dele: vocês também não querem ir? Jesus, ele não ficou choramingando, ele não entrou em depressão, ele não ficou de cama, não. Ele sabia que ele tinha um chamado especial na vida dele. Ele sabia que Deus era com ele. Ele sabia que ele estava fazendo o que era certo. Ele sabia que o que importa não é a opinião dos outros, é a opinião de Deus a respeito dele. Então, por mais que muitas das vezes a gente se sente sozinha, abandonada, as pessoas viram as costas pra gente no pior momento, assim como aconteceu com Davi e com Jesus, saiba de que Deus é com você. A revelação do Espírito Santo para minha e para tua vida hoje é essa. As pessoas podem te abandonar no pior momento, mas Deus está com você. Você pode ser esquecido, mas Deus está com você. Você pode ser abandonado, mas Deus está com você. E por mais que a tempestade balança o barquinho e às vezes você acha que vai naufragar, não se esqueça de que Jesus está dentro do barco. Ai, irmã, mas ele está dormindo, mas está dentro do barco. E nós temos que fazer como ele fez, descansar. Porque bastou uma palavra só para Jesus surpreender todos aqueles discípulos. E sabemos que os discípulos foram surpreendidos.
Porque quando Jesus acalmou o mar e a tempestade, a palavra de Deus diz que os discípulos falaram: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Não é verdade? Foram surpreendidos. E bastou só uma palavra. O problema foi a falta de fé. E basta só uma palavra para Deus mudar a tua vida, para Deus mudar a tua história. Na vida de Davi, bastou só uma palavra. Deus falou para Samuel: meu ungido vai na casa de Jessé. E o tempo todo Deus estava ali defendendo Davi e tocando na tecla: não é esse povo, é o meu servo que está lá escondidinho, lá no pasto. É o meu servo que ninguém deu nada por ele. É o meu servo que ninguém enxergou o valor que ele tem. E a palavra do Senhor vai nos lembrar que aquele que a si mesmo se humilha é exaltado, e aquele que se exalta é humilhado. Então, meus irmãos, guardem essa palavra no coração de vocês. E não se esqueça de que o mundo pode te virar as costas, mas Deus está com você.